Sejam bem-vindos ao Viva Mais. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, essa campanha de conscientização contra o câncer de mama. Por isso que eu convidei o Dr. Luiz Crisanto Neves, cirurgião plástico, e a Lena Souza, que está com uma campanha muito bacana de arrecadação de cabelos humanos. Eu também converso com a doutora Ludmila Lang, psicóloga, e a sua paciente Patrícia Duarte. Elas vão falar sobre o grupo de apoio Recomeço. Um bate-papo muito esclarecedor com a ginecologista e mastologista, doutora Patrícia Chicharoengel. Se acomode no sofá que o Viva Mais começa agora. O câncer de mama é o segundo mais prevalente dentro da população feminina. E por isso que eu convidei a doutora Patrícia Chicharoengel, ela que é ginecologista e mastologista. Doutora, como prevenir o câncer? Em primeiro lugar, a gente tem que orientar a nossa paciente que ela tem que estar empoderada, que ela tem que estar atenta sobre o seu corpo, pelo menos uma vez por mês, ela tem que se olhar, tem que notar se tem alguma diferença, ir ao seu médico ginecologista uma vez por ano e quando chegar na faixa etária maior dos 40 anos, começar a também ter o acompanhamento do especialista das mamas, que é o médico mastologista. O autoexame, ele vai detectar um nódulo maior de 1 centímetro, que não é o ideal para a gente. Por isso, a mamografia é o exame de maior importância para essa população de mulheres. Nós temos que orientar as pacientes que não tem que pensar que é um exame doloroso, um exame desconfortável, um exame chato. Por quê? Porque só ele vai detectar as alterações bem iniciais, que são umas areinhas muito pequenininhas chamadas microcalcificações. Então, no consultório, eu chego muitas vezes as pacientes perguntando se é para fazer ressonância. Eu não posso fazer um ultrassom que é menos doloroso. Não, nenhum exame vai substituir a mamografia. Atualmente nós temos a tomossíntese, mas a mamografia ainda é o exame de screening populacional. O que é isso? É o grande exame que vai mudar a característica, a história natural dessa doença e evitar que essa mulher tenha um tratamento mais drástico e que a gente consiga dar a melhor qualidade de vida para ela. Em termos de prevenção, a gente vai orientar essa paciente a ter um hábito de vida mais saudável, que dentro da sociedade atual a gente sabe que é difícil, a mulher tem que ter tempo para a família, para os filhos, para o trabalho, cada vez mais importante, né, nessa sociedade. Então a gente tem que orientar ela para ela se olhar também no que ela está comendo, na quantidade de vezes que ela consegue fazer uma atividade física. Então, a obesidade, o fator principal de risco para o câncer de mama isolado é a idade. Quanto a isso, a gente não pode lutar e é um benefício envelhecer, e dentre um dos percalços da velhice e da longevidade, a gente tem o risco aumentado de ter câncer, dentre eles o câncer de mama na população feminina. A obesidade é um outro grande fator de risco, tabagismo, dentre esses são os fatores de risco modificáveis, que a gente tem que trabalhar junto com a paciente, por mais que a gente saiba que o dia a dia é muito cansativo, muito estressante, a gente tem que estar orientando essa paciente a se olhar no sentido de se cuidar. Então, de prevenção, a gente vai falar principalmente de hábitos de vida. Vai falar, médico só fala isso, mas isso é o que vai dar resultado não só para o câncer de mama, mas para diabetes, hipertensão, entre outras coisas. E de diagnóstico, a gente tem que pensar na mamografia, então se cuide, procure seu médico mastologista a partir dos 40 anos, faça mamografia sem medo. Por quê? Muito melhor a gente fazer um diagnóstico precoce, um tratamento eficaz, do que ficar arrependido por não ter feito alguma coisa por você mesma, né, naquele momento. Então, nossa cidade está muito bem
abastecido de bons profissionais. Nós temos uma equipe de mastologia incrível aqui no Hospital Dr. Beda, no Oncobeda. Então é muito importante que isso esteja presente na cabeça dos pacientes, que elas tenham onde procurar, não tem que falar assim, eu vou ter que ir para outra cidade para receber meu tratamento. De forma alguma, elas podem estar seguras de terem um bom acompanhamento aqui mesmo na nossa cidade. E depois de diagnosticada, o que essa mulher deve fazer? Primeiro, a gente tem que pensar num atendimento multidisciplinar, que é fundamental para um paciente que recebe o diagnóstico de câncer. Porque você receber esse estigma, você tem câncer de mama, não é uma notícia fácil. Mas hoje em dia também, pela longevidade, a gente vai ter muitos mais casos de você teve câncer de mama, você está curado e sua vida continua. Por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. Então nós temos que ter atendimento psicológico para dar suporte tanto para essa mulher quanto para a família. Nós temos que orientá-la quanto ao seu subtipo de câncer, os tratamentos adicionais que ele vai requisitar, né? Dependendo da situação, do estadiamento clínico da doença. A primeira fase vai ser cirurgia, após quimioterapia e radioterapia, dependendo de um segundo exame que vai sair da peça cirúrgica que chama imunohistoquímica. Ou se for, infelizmente, uma doença já em estadio mais avançado, com um tumor maior de 5 centímetros, na maioria das vezes, dependendo do volume da mama, a gente prefere fazer quimioterapia em primeiro momento para tentativa de uma cirurgia conservadora e tentar a manutenção da mama dessa paciente, para garantir a sua autoestima, para garantir o seu empoderamento, para garantir a sua feminilidade. Mesmo fazendo parte de 1% apenas, existem homens que sofrem também pelo câncer. E como é mais difícil de diagnosticar o homem, como que ele se sente? Então, nós somos mamíferos, então os homens também têm mamas, só que isso é uma coisa que não se fala muito e cada vez, quer dizer, com a mídia atual e pela sua curiosidade, vê-se que estamos cada vez mais atentos a esse fato. Então, um homem que percebeu qualquer assimetria na sua mama, que passou a mão durante o banho, ou que a esposa, que na maioria das vezes é ela quem cuida da família inteira e ela que vai perceber, ele não tem que ter vergonha, ele tem que aceitar a ajuda e procurar um mastologista para poder receber a avaliação correta. E recebendo um diagnóstico de câncer de mama, vai seguir o tratamento, provavelmente com cirurgia em primeiro momento, já que é uma mama com um tecido adiposo mais reduzido, então esse nódulo vai ser perceptível com uma facilidade relativa, a não ser naqueles pacientes com panículo maior, ou seja, mais obesos, aí vai ser um pouco mais difícil, mas aí a gente vai avaliar caso a caso, conversar com o paciente, ver qual é a preferência dele e dar seguimento ao tratamento com todo apoio multidisciplinar que um paciente oncológico merece. E assim, as mulheres elas precisam se dedicar, se cuidar, praticar atividade física, se alimentar de forma melhor, né? E assim, uma última mensagem para o pessoal de casa. Procure o médico mastologista a partir dos 40 anos, faça mamografia anual a partir de então. No Brasil, nós temos, em média, 50 mil novos casos por ano, com uma mortalidade de 1.000 casos por ano. No sistema privado, nós temos uma facilidade maior de acesso a esses exames. No SUS, nós temos uma dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque os mamógrafos estão mal distribuídos pelo Brasil. Mas dê preferência pela sua saúde, se cuide, faça mamografia anual a partir dos 40 anos, se ame para você continuar com a sua família vivendo plenamente. Muito obrigada pelas suas explicações, doutora. A gente volta rapidinho depois do intervalo.